a terra. Os frutos da terra prometida nunca podem atrair os nossos olhos mais do que aquele que dá o fruto para a terra prometida. Irmãos, eu não estou falando que a gente deve ignorar os frutos da terra prometida. De fato, eu creio que Josué, uma das coisas que qualificou Josué para cruzar esse rio, para ser o líder do povo, é que ele já tinha visto os frutos da terra. Ele era a pessoa certa, porque ele tinha fé. Quando ele visualizou a terra, lá em Números 13, que conta a história que Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para irem conhecer a terra. 10 espias voltaram incrédulos. 10 espias, quando olharam a outra margem, quando viram o que tinha na outra margem, eles vieram falando assim: não tem como a gente viver aquilo, nós somos pequenos demais para aquela nova terra. Já Josué foi um dos dois que, quando viram aquela terra, tiveram olhos de fé. Irmãos, eu te pergunto mais uma vez, o que Deus está te mostrando do outro lado da margem? O que é a sua terra prometida? Você vai precisar fazer uma escolha, se você vai olhar essa terra prometida com os seus olhos naturais, falando: eu sou pequeno demais, eu não tenho como viver essas promessas, eu não tenho como entrar em Canaã, eu sou incapaz de herdar aquilo que Deus prometeu para mim. Ou se você olhará para isso com os olhos da fé, como Josué tinha experiência em olhar. Porque quando os outros espias se olharam como gafanhotos, Josué, ele falou: vamos, porque se o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar a terra. Tem jovem aqui, que você tem promessas de Deus, de ser usado pelo Senhor, e talvez Deus está te trazendo para um lugar onde você vai começar a viver isso. Tem jovens aqui que você já recebeu de Deus dons do Espírito, e você tem enterrado esses dons até agora, e você não tem vivido esses dons. Por quê? Porque você não tem tido fé que esses dons são para você. E talvez se vier um pastor de fora aqui, se vier uma pessoa que tem muitos seguidores no Instagram, se tiver alguém que tem um sobrenome muito famoso, você vai falar: puxa, essa pessoa Deus pode usar, mas eu, para isso, para esses dons, para fluir no Espírito dessa forma, não, eu não sou capaz disso, eu sou um gafanhoto, eu sou pequeno demais. Para com isso, jovem. Para com isso, olhe com os olhos da fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O incrédulo, ele olha para si mesmo e fica parado nas suas próprias debilidades, mas o justo, ele enxerga aquilo que Deus vê, aquilo que o Espírito vê. Amados, quem sabe você tem se medido pela régua humana, pela régua dos homens, e quando você olha para você fala: não tem como eu viver esses milagres, não tem como eu viver essas histórias. Não, esse tipo de coisa é o quê? É para o pastor Tiago. Ah não, pregar e alguém se converter, isso é para o pastor Tiago, não é para mim. E você se olha como um gafanhoto. Mas deixa eu te falar, eu não vivo os milagres que eu vivo na minha vida hoje, eu não vivo hoje. Eu vivi eles. Hoje é a segunda vez que eu estou vivendo eles, mas a primeira vez eu vivi com os olhos da fé. Quando o Senhor me colocou para eu espiar a minha terra prometida. Quando eu era um adolescente aqui na Rede Jovem. Eu era um adolescente sentado aqui nessa cadeira. Era um adolescente que tinha parado de estudar, era um adolescente que saía às 5 e pouco da manhã para ir trabalhar numa oficina mecânica lá no SIC, lá na Juscelino Kubitschek. Tomava pingada no terminal do Pinheirinho às 7 da manhã todo dia, para bater cartão, para bater meu cartão. E quando eu falo bater o cartão, que hoje é só uma figura de linguagem para você, quando você coloca o teu dedo na digital ou bate teu ponto no celular. Pingado, estão falando para eu explicar o que é o pingado. O pingado é um café com leite, não é pinga. Tá bom? Vocês sabem o que é o pingado, né? Quem não sabia até esse momento o que é um pingado, levanta a mão. Meu Deus. Então aí, ó, cultura, Rede Jovem é cultura para você, jovem. Isso.
Pingado é um café com leite que vem num copinho aqui, ó, desse tamanho assim. Um copinho assim, é isso aí, é o copinho de pingado. Então eu era adolescente, que estava lá, e nessas minhas viagens de ônibus, eu vinha sábado na Rede Jovem, eu era ministrado aqui, eu lembro de estar aqui na Rede Jovem, o pastor Luiz está pregando, então eu escrevia, eu anotava as palavras do meu caderninho, eu anotava as palavras, sempre tudo que ele estava pregando eu anotava no meu caderno. E aí durante a semana, enquanto eu estava levando lá 2 horas para ir para o trabalho no ônibus, 2 horas para voltar, eu ia com esse caderno, e eu ia lendo, relendo essa palavra, relendo essa pregação, permitindo essa palavra ir criando vida dentro de mim, lembrando como o pastor pregava. Naquela época não dava para eu reassistir a pregação no YouTube, porque não existia YouTube, não dava para eu rever essa mensagem. A única forma que eu podia era escrevendo tudo que o máximo que eu conseguia no meu caderno e reler de volta, e ser ministrado de volta, e quantas vezes eu estava lá naquele ônibus, recebendo essa ministração de volta, e sonhando, um dia eu vou ser um líder de célula, e Deus colocou essa convicção, um dia eu vou ser um líder de célula, um dia eu vou estar pregando para os meninos da minha célula, então eu preciso aprender sobre pregação, eu preciso aprender sobre mensagem, eu preciso receber, eu preciso absorver. Como eu tinha acesso à pregação uma vez na semana, quando eu estava aqui, eu tinha que receber isso, mas com os olhos da fé, diante do meu rio, eu olhava a outra margem, e eu não me media por aquilo que eu era, porque se eu fosse medir por quem eu era naquele momento, eu era apenas um gafanhoto. Então, irmãos, cada vez que eu estou me preparando para pregar aqui nos sábados, na Rede Jovem, eu tenho já essa experiência, desde quando eu era adolescente, que ninguém daria R$1 por mim. Eu te pergunto mais uma vez, jovem, o que é que está do outro lado da margem do seu Rio Jordão? O que Deus tem preparado para você? Porque tem muito jovem que até agora você só tem olhado para o outro lado do teu rio, diante dos olhos, com a medida que você mesmo é capaz de medir, com os olhos que você mesmo é capaz, mas Deus, Ele quer liberar os seus olhos hoje, por quê? Porque o justo viverá pela fé. Deus não te trouxe para a casa dEle, para a casa da presença dEle, para você continuar vivendo do jeito que o mundo te mede, porque o mundo lá fora te mede com uma régua muito baixa. A estima que o mundo faz de você é uma estima muito baixa. O que o mundo fala a seu respeito é um conceito muito baixo. Mas eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maldade, a fim de te dar um futuro e uma esperança, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, assim diz o Senhor, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, eu creio que há uma graça do profético nesse ambiente, e hoje, não sou eu que te pergunto, jovem, mas esse Espírito profético te pergunta, o que é que tem na outra margem? O que é que tem do outro lado do teu Rio Jordão? Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. O Senhor está despertando corações essa noite, o Senhor está abrindo olhos espirituais, aquele que tem olhos para ver que veja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor te trouxe na margem do Rio Jordão essa noite, porque Ele quer que você veja a Canaã, as promessas de Abraão, de Isaac e de Jacó, iam se cumprir naquele povo. Existem promessas nessa casa, existem promessas na Rede Jovem, existem palavras proféticas sobre os jovens da CCC. Há 25 anos atrás, tinha profetas aqui profetizando palavras que era para você cumprir, Davi, que era para você cumprir, Ana, que era para você cumprir, Lucas. Palavras que foram faladas no tempo de Deus,
que é um tempo celeste, diferente do Cronos, é o Kairos do Senhor. Existem dias, existe uma estação, essa é a estação de vivermos a promessa de entrarmos nessa terra. O que te espera na outra margem? O que Deus tem para a sua vida nesse ano? O que Ele tem preparado para você? No Kairos dEle, no tempo dEle, na perspectiva dEle. O que você tem ocupado o seu coração e pensado? Que não tem sido o seu homem espiritual ou a sua mulher espiritual. Ei, Deus está acordando hoje homens espirituais aqui. Deus está acordando, está despertando mulheres espirituais hoje aqui. Há uma graça do Senhor essa noite, no nome de Jesus. Olha só que lindo. No versículo 15 do Josué 3, fala algo muito especial. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. E eles fizeram uma escolha bem diferente aqui. Josué fez uma escolha bem diferente. Josué decidiu cruzar o Jordão na época de cheia. Se você fosse ter que cruzar um rio a pé, qual momento você escolheria? O de baixo? Mas existia algo profético aqui. Existia algo do Senhor aqui. Deus, Ele nos dá a cheia. Deus queria que eles passassem no rio alagado. Deus queria que eles se encharcassem daquelas águas. Deus queria que eles se molhassem. Deus estava falando: eu estou derramando uma estação nova, uma estação. Vocês passaram por um tempo de deserto, vocês passaram um tempo de escassez de água, mas agora vocês vão cruzar um momento de águas cheias, de torrentes enormes. Amados, as águas estão subindo na Rede Jovem. As águas estão subindo no nosso meio. E o Senhor está nos trazendo para um momento da margem do rio. Deus está nos levando para esse lugar desse rio. Não é no momento de baixa, mas é no momento onde essas águas, as torrentes, elas estão correndo. A correnteza está vindo e ela é furiosa, e ela é violenta, e ela vai. E aquele que estiver disposto a entrar nela será levado por essa corrente do Espírito de Deus. Nós precisamos desejar, querer e darmos passos para entrarmos numa estação da presença de Deus. Nós precisamos querer esse momento de águas abundantes. É uma estação de desejarmos uma cheia do Espírito. Rede Jovem, o novo de Deus é um momento onde eu e você, nós precisamos desejar, nós precisamos clamar: Senhor, vem com a sua cheia do Espírito. Derrama o teu rio no nosso ambiente, que as nossas reuniões sejam inundadas pelo rio de Deus, que as nossas células sejam tomadas pela presença de Deus, que o nosso tempo no secreto não seja um tempo vazio ou monótono, mas que o Senhor venha com as águas que vêm nos enchendo, com as águas que vão nos levando, e uma hora era nos artelhos, mas de repente estão nos joelhos, e estão nos nossos lombos, e nós estamos tomados dessa presença. É hora de clamar pela presença de Deus. São dias de sonharmos com a graça de Deus. Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Amados, eu estava pregando aqui algumas semanas atrás, na nossa série da Sermão do Monte, e quando eu pregava, eu senti o Espírito Santo me falando claramente. Nós estamos como Rede Jovem, entrando numa nova estação. Nós estamos como Rede Jovem na beira do Rio Jordão, e a nova estação que nós estamos entrando, é uma estação de termos fome e sede de Deus. E eu creio, e eu quero que a gente
a gente como grupo, nós sejamos um grupo de jovens que tem fome e sede de Deus. Que eu e você, a gente não se contente. Aquele que tem fome, ele quer mais, ele está procurando, ele está desejando. Aquele que tem fome, ele tá em busca de se alimentar. Aquele que tem fome, ele está vivo, porque o único que não tem fome é o morto. Não tem ninguém com fome no cemitério. Mas nesse ambiente há vida. E é onde há vida, a fome de Deus, a fome da presença, a sede da presença. E é aquele e bem-aventurado é o que tem fome e sede, porque vai ser saciado. Se eu e você tivermos fome e sede da presença, Ele vai derramar mais da presença. Ele vai derramar mais da presença. Nós precisamos querer, desejar essa presença. É tempo de fome e sede de Deus. Essa é uma estação de buscarmos um derramar novo do Espírito Santo. Não podemos nos contentar com migalhas. Amado, não se contente com as migalhas, com aquilo que cai do prato dos outros. É muito bom ouvir da experiência, é muito bom ouvir do testemunho, mas eu não quero que as minhas refeições sejam apenas as sobras do prato de homens e mulheres de Deus. Glória a Deus pela vida deles. Mas eu quero me alimentar na mesa do Rei. Eu quero ser convidado. Eu quero sentar. E eu quero fazer parte dessa ceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Ele está batendo aqui hoje. É dia de deixar o Rei entrar. É dia de deixar a presença invadir o nosso ambiente. É dia de deixar Jesus tomar o lugar dele na mesa. É dia de abrir espaço. É dia de convidar Ele e cear com Ele, se alimentar com Ele. Eu quero dessa ceia, Senhor. Eu quero dessa ceia, Senhor. Eu quero me alimentar, Jesus. Eu creio que nós teremos cultos cheios da presença, porque aqui estarão jovens cheios de fome. Eu creio que teremos cultos do rio fluindo, porque aqui teremos jovens sedentos pelo rio. Eu creio que nós vamos viver um tempo de jovens que são caçadores dessas águas, onde está a margem, onde está a corrente, onde está o rio. Eu quero a época de cheia, eu quero a época das águas, no nome de Jesus. Quando estão comigo, digam amém. Amém. Oh Jesus, imagina uma Campáscoa como vai ser, hein? Amados, o Rio Jordão, ele é muito interessante. Você sabia que a bacia do Rio Jordão é uma formação geográfica, que ela é resultante de uma falha geológica? Então, a bacia do Rio Jordão é a depressão geológica mais baixa da Terra. É a depressão mais baixa que há na superfície da Terra. Então, por isso, o nome Jordão, ou Yarden, significa aquele que desce. Aquele que desce. Então, o Rio Jordão, ele desce, deságua no Mar Morto. Por isso, ele também é considerado, na cultura judaica, um símbolo para a morte. Não é à toa que no Rio Jordão, ao batismo nas águas, a morte do velho homem, o nascer do novo homem, lá estava João Batista batizando para aqueles que queriam morrer para a velha vida. E muitas vezes atravessar então esse rio significa quebrantamento. Conforme eu mergulho nas águas do Espírito, esse mover do Espírito Santo, ele vai me quebrantando. Esse mover do Espírito Santo, ele vai enfrentando o meu egoísmo. Quanto mais eu mergulho no fluir do rio de Deus, mais o meu ego diminui, mais a minha religiosidade é confrontada, mais o meu egoísmo é deixado de lado. Atravessar o Rio Jordão me leva eu sou conduzido à morte da velha vida. É muito interessante o caso de Naamã, lá em 2 Reis,
capítulo 5, fala a seguinte passagem: veio, pois, Naamã com seus cavalos. Deixa eu dar uma pausinha rápida. Naamã, ele era um general de nome muito alto, ele era um herói de guerra no seu povo. Então ele era muito reconhecido pelas suas vitórias, pelas suas batalhas, o seu nome era muito conhecido, ele era muito famoso, mas ele sofria de lepra, ele estava leproso. Então havia esse confronto. E aí, 2 Reis 5, a partir do 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consonante à palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Então olha só, esse homem, ele é levado para um lugar de quebrantamento. E quem sabe hoje o Naamã sou eu. Quem sabe nessa estação, nessas próximas semanas, nesses próximos dias, o Senhor quer me conduzir para um processo de Naamã, com fome e sede de Deus. Eu sou mergulhado nesse lugar da presença, e esse lugar da presença que me enche, me dá experiências sobrenaturais, é a mesma que me leva para um lugar de quebrantamento, confrontando as minhas impurezas, as minhas lepras. E às vezes a forma como esse confronto vem, confronta o meu ego. Naamã estava esperando o quê? Eu vou chegar em Eliseu, ele vai saber que o grande e poderoso Naamã chegou. Vai ser uma honra para ele, vai ser um privilégio para o profeta Eliseu ser o homem que impôs as mãos no grande e poderoso Naamã e o curou. Esse homem poderá ficar famoso dessa forma. Mas ao invés disso, ele manda um mensageiro. E o mensageiro diz o quê? Mergulhe 7 vezes no Jordão. E ele ainda responde: não tem outros 2 rios em Damasco que são rios tão melhores? E às vezes, amados, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes, nesse ambiente da presença, nesse ambiente do rio da graça de Deus, o Espírito Santo vai nos confrontar, e vai nos dar tarefas, que são tarefas que esmagam o nosso ego. Vai e pede perdão. Mas Senhor, como assim vou pedir perdão se eu sou o certo da história? Muitas vezes eu fui confrontado assim no meu casamento. Eu tinha certeza que eu era o certo da história. Mas o Senhor fala o quê? Vai e pede perdão. Atravessar o Jordão, mergulhar nesse lugar do mover do Espírito, nos levará a nos quebrantar, mas transformará as nossas vidas. Presta atenção em mim, presta atenção aqui. Amados, não existe essa de eu entrar na presença de Deus, eu me encher da graça de Deus, eu mergulhar nesse rio e eu sair me achando grandioso. Se eu entro no lugar da presença, se eu entro no lugar do louvor, se eu ministro a adoração, se eu prego uma mensagem, se eu lidero uma célula, se eu conduzo um guia de discipulado, se eu canto uma canção aqui em cima, e ao final disso, eu saio achando que eu sou melhor do que os outros, e ao final disso, eu saio achando que eu tenho a resposta em mim, e quando sou confrontado em algo, eu acho que a outra pessoa está errada. Isso é um sinal de alerta. Talvez o que eu estou vivendo não é a presença de Deus, talvez o que eu estou vivendo é um alimentar da minha própria alma. Porque quando eu entro no rio da presença de Deus,
Isso me leva para um lugar de quebrantamento, e o quebrantamento traz transformação. Cada vez que eu sou confrontado, quebrantado, isso me transforma. Isso me leva, quando nós descemos, Deus nos levanta em novidade de vida. Não é assim no batismo? As águas do Jordão não representavam isso, o descer para o velho homem, para nascer para uma nova vida. Quando eu entro nesse lugar da presença, o Senhor me leva para o meu lugar, que é o pó, e eu posso nascer na nova vida, eu posso crescer para um novo nível de maturidade espiritual, e eu creio que a gente vai viver isso. Charles Spurgeon falou o seguinte: a quem Deus usa de forma grandiosa, Ele quebra de forma profunda. Quem aqui você gostaria de ser usado de uma forma grandiosa nas mãos de Deus? Levanta a mão. Fica a mão levantada agora. Não pode baixar. Quem aqui gostaria de ser quebrantado de forma profunda nas mãos de Deus? Mas essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Aquilo que a lei exige de mim, as boas novas do Evangelho me dão graça para viver. Eu não vou viver isso na minha própria força, na minha própria carne, o próprio Espírito Santo. Essa é a graça de Deus, Ele vai me conduzir. Fica de pé no seu lugar.